O nosso convidado de hoje é o cirurgião Eduardo Barroso. O nosso convidado de hoje também é um conhecido comentador de futebol. De bisturi na mão, pouca gente o conhece, mas de charuto na boca a defender o Sporting é uma das nossas mais queridas figuras públicas. A Ferro e Fogo vai hoje estar de bisturi na mão e sem charuto a dissecar o cirurgião Eduardo Barroso. Doutor Eduardo Barroso, antes de mais queria perguntar-lhe porquê é que abandonou o apelido paterno, Garcia da Silva, e optou pelo apelido Barroso. Boa tarde. Não abandonei. Olá, Rita. Sim, em termos públicos, não é? Não abandonei. Eu sempre fui Garcia da Silva. Na escola primária, no liceu, até à faculdade. E sempre fui porque o nome do meu pai é Garcia da Silva. Só que depois, sabe, nessa altura havia uma grande tradição da associação dos liceus e eu tive sempre primos envolvidos na associação do liceu, que eram Barrosos. E quando eu cheguei à faculdade, ainda durou um ano o Garcia da Silva. E eu fui delegado de curso e os professores às tantas eram o Garcia da Silva. Você desculpe lá, mas temos que o tratar por Barroso, porque quando eu falo com os seus colegas eles pensam que você é o Barroso. Mas é que acabou por ser o Barroso. Mas foi só na faculdade? Foi só na faculdade. Como andou no Colégio Moderno? Não, mas sempre fui Garcia, no Colégio Moderno e na escola primária, no Lar da Criança, onde eu andei, e que sempre fui Garcia da Silva, e era o Garcia, até a minha alcunha era o Garcia. Mas depois passou a ser o Barroso. Também não tenho... Repara, era numa altura em que o Barroso até era um nome um bocadinho proscrito, exato, não é? Não foi por nenhuma razão especial. Depois a minha irmã também foi bailarina e escolheu o nome porque era melhor que Graça Garcia da Silva, Graça Barroso. O meu irmão também era... E ficou o Barroso, portanto o meu nome profissional é Barroso, os meus filhos são Garcia da Silva, claro. Muito bem. E acha que ser Barroso lhe facilitou a vida? Isso eu posso falar com alguma facilidade? Não sei o que é que você quer dizer em relação a isso, porque o Barroso, antes do 25 de Abril, não me está a facilitar a vida coisa nenhuma, como calcula, porque, enfim, era um apelido sem força nenhuma, ou até com força negativa. E depois acho que não, porque a minha carreira foi sempre muito profissional. Eu nunca eu acho que nunca utilizei isso. Estive muito sempre longe do poder, olha, mesmo quando a família, não é? E, como sabe, toda a gente sabe, eu tive um tio que foi Primeiro-Ministro e que foi Presidente da República, que gosto muito e tal, mas eu devo dizer-lhe, eu entrei em Belém uma vez ou duas, em 10 anos, e nunca fui a São Bento. Portanto, está a ver, houve sempre uma grande distinção. Eu penso que sempre, aliás, o próprio tio da política, que é o responsável por me ser feita essa pergunta, sempre percebeu que eu estava muito longe de... Por um lado, há quem diga que é o sobrinho favorito do Dr. Mário Soares. Como é que... Não, isso é injusto em relação aos outros. Não, é injusto em relação aos outros. Com certeza que há sempre... Eu também tive tios favoritos e é normal. Não, favorito não sou, mas tenho a certeza que ele gosta muito de mim. Provou-me sempre. Tem algumas afinidades? Eu penso que sim. Olha, eu acho que uma das razões que ele gosta de mim é pela minha independência. Pela minha falta de subserviência, e de facto também pela minha profissão, porque sempre penso eu que me apreciou em termos de profissional e de estudante, mas eu penso que talvez a minha independência seja aquilo que ele mais aprecia. E também por serem os dois bons vivants, ou não? Se calhar, isso talvez perguntar-lhe a ele, não é? Mas talvez ele tenha um sentido lúdico da vida também parecido com o meu. Há uma cumplicidade muito grande nesse caso. Eu acho que há alguma cumplicidade. Muito bem. Como é que o Dr. Eduardo Barroso recorda os seus pais? Que eu sei que Separaram-se muito cedo. O meu pai, até aos 10 anos, não me lembro dele. O meu pai foi para a Índia muito cedo e eu não me lembro do meu pai. Depois lembro do meu pai quando ele veio da Índia, já muito mal com a minha mãe, depois separou-se, portanto continuei a lembrar pouco. E o meu pai sempre foi o antipai. Mas apesar de ser uma relação distante, era muito afetiva. Muito afetiva, muito afetiva. O meu pai tinha um grande orgulho, por exemplo, no meu curso e nas minhas notas, mas era capaz, por exemplo, de me exigir que eu jogasse bridge toda a noite na véspera do exame porque lhe faltava um parceiro, está a ver? E depois, no outro dia, dizia, então só tiveste 18 e tal, devias ter tido mais.
Portanto, sempre foi um bocadinho o antipai, não é? Era um pai que na altura, não é agora na vossa geração, mas na altura já gostava muito das minhas namoradas e gostava de dar opiniões sobre as namoradas e interferia nas situações. Enfim, era de facto um pai que não era o pai presente, como os pais dos meus amigos, que eu tinha uma certa saudade gostava de ter um pai. Era um pai um bocado desregrado na vida, porque se separou e porque teve uma vida de facto especial. Era um homem muito inteligente, foi um grande médico e podia ter sido de facto ainda maior e mais conhecido. E foi para a Índia muito cedo, acabou por fazer um segundo casamento com uma senhora indiana e portanto foi sempre assim um pai distante. Mas agora é que eu percebo as saudades do meu pai. E agora é que eu percebo. E mesmo o meu pai chamava-me sempre um tecnocrata empedernido, achava que eu era muito tecnocrático, investia muito na profissão, estava-me sempre a dizer, não estudes tanto. Não, era um bocado o antipai de facto total. Era desregrado a dar-me dinheiro, ele tinha altos e baixos com os dinheiros, dava-me dinheiro, era capaz de me dar dinheiro se tinha dinheiro, era capaz de me dar dinheiro num dia, no outro dia era capaz de me dizer, olha lá, não tens dinheiro e dava mais, tinha que ser eu a dizer, pai, deu-me ontem. Já chega. E, às tantas não tinha dinheiro nenhum, porque ele também gostava muito de jogar e era um homem que teve esse problema do jogo. Mas pronto, eu hoje tenho muitas saudades dele, acho que ele era muito inteligente e os meus irmãos têm as mesmas saudades. A minha mãe não, a minha mãe era a mãe clássica, a mãe presente, a quem eu devo o meu curso, a quem eu devo... Lutadora, fantástica, que sempre sofreu pelos filhos e que acompanhou os filhos, que nunca refez a sua vida e que mesmo quando o meu pai morreu, já que penso que depois da quarta mulher, não é? Ela continuava no funeral a dizer o meu marido, quer dizer que era uma coisa perfeitamente absurda. Não, mas a minha mãe, que morreu há muito pouco tempo, era uma das razões para eu querer ser melhor, era para dar orgulho à minha mãe. Isto é uma coisa que eu gostava de lhe perguntar, porque é uma coisa em que eu penso muito e que acho que muitas pessoas da minha idade pensam. Quando os pais já não existem, fica sempre muita coisa por dizer, ou não? Pensa muito naquilo que lhes gostaria de ter dito e que não pôde. Sobretudo em relação ao meu pai, porque eu em relação ao meu pai às vezes fui injusto, porque não lhe tolerei algumas coisas, não é? O meu pai era capaz de aparecer aos 74 anos com uma namorada nova para jantar na minha casa, eu achava que aquilo mais nova que eu achava que aquilo eram coisas que ele não devia ter feito e tal, e muito crítico. Hoje percebo que se calhar aquilo era perfeitamente natural e era perfeitamente normal, e eu fui muito crítico em relação ao meu pai. E se calhar não devia ter sido, devia-lhe ter dito que gostava muito dele e que... Mas pronto, já foi. Vou escrevendo agora essas coisas que eu vejo. Se ele está em algum lado, pelo menos fica a saber que eu não me esqueci dele. Exatamente. Dr. Eduardo Barroso, à luz, agora já passou há algum tempo, acha que a separação dos seus pais teve alguma influência na sua vida? Que eu sei que foi um bocado duro nessa altura, a separação dos pais. Teve seguramente. Eu, durante muitos anos, a coisa que eu sonhava, os miúdos, quando vão para a cama, todos vocês devem ter tido isso, faziam coisas de sonhos, não é? O que é que pensavam ser. E nos meus sonhos estava sempre que os meus pais se voltassem. Eu não percebia que aquilo era... Hoje percebo que era perfeitamente impensável, mas que os meus pais se voltassem a viver juntos e que nós tivéssemos uma família igual aos outros, não é? E não, eu sofri muito com a separação dos meus pais. Mas depois também, os meus irmãos e eu pedimos para os meus pais se separarem. Porque as discussões eram coisas terríveis depois do meu pai vir da Índia. E nós achámos que era bom e propusemos que eles se separassem porque era mais coerente, porque aquilo era insuportável. Portanto, tivemos essa clareza de perceber que aquilo não podia continuar. Visto que foi criado praticamente pela sua mãe, acha que teve uma infância folgada ou com algumas privações? E até que ponto é que essas privações o fizeram encarar a vida de outra forma? Não, se é que teve privações? Não, tivemos porque, como eu digo, o meu pai era especial, não é? O meu pai foi para a Índia fazer o seu serviço militar e ficou por lá. Era um médico, na Índia não é médico de prestígio, era médico de tudo. Eu lembro de ir à Índia ver o meu pai era médico do governador, médico dos balcãs, médico dos Taípe, era médico de tudo, era um taxista enorme na Índia. Penso que a vida não lhe corria mal, mas que depois aquilo depois não funcionava em termos da minha mãe. A minha mãe queixava-se muito, que era desorganizado até nas suas obrigações económicas. E houve ali uns períodos em que houve dificuldades económicas na minha casa. E por isso eu digo que a minha mãe é que foi a responsável, mantinha aquilo tudo certinho. Depois, quando ele veio, havia uma... Era diferente. Eu podia ter muito dinheiro, eu não podia ter dinheiro nenhum. Dependia, de facto, do meu pai gastar aquele dinheiro que ele gastava sempre, provavelmente, onde não devia ter gastos, quando se tem filhos à responsabilidade. Mas houve privações, claro, houve privações. Acha que era uma relação mais de amigo? Por exemplo, como é que os seus amigos da altura viam o seu pai? Era um pai muito mais porreiro do que os outros, muito mais informal? Sim, eu penso que eu adorava-o.
O meu pai tinha uma coisa inconcebível, que era, gostava muito de convidar os meus amigos para jantar. Havia uns que jantavam e oferecia jantares fora e jantares em casa. Era de facto muito generoso. Mas tinha uma mania que era de pôr martini na sopa de marisco. Que era uma coisa... E eu, aquilo envergonhava-me muito e tal. Mas aquilo era patológico, porque ele dizia e tal, você vai comer e tal. Para os meus amigos ficavam radiantes de estar a jantar, a sopa de marisco. Eles diziam, pai, martini, ele está descansado. Não há martini. Mas ele chegava a trazer a garrafinha de martini no bolso, percebe, abria aquilo e punha o martini. E claro que os meus amigos tinham que dizer que adoravam a sopa de marisco com martini. E saíam de lá todos já assim, meio tortos, calculo com martini. Nós sempre temos tendência a gostar muito dos pais dos outros. Porque os nossos pais é que a gente vive e tem os problemas e tal, a gente gosta, evidentemente, mas é com ele que temos os conflitos, das saídas, dos dinheiros, das namoradas, das pequenas coisas que a gente possa fazer, das pequenas transgressões, não é? Agora, os pais dos outros, ver um pai, que era o pai que convidava os meus amigos já na faculdade para ir até ao Casino Estoril e que lhes oferecia uns jantares e que jogava bridge, com certeza que era um pai... Era um pai muito diferente. Era um pai diferente. Para eles não era mau. Para situar esta gente, o Dr. Eduardo Barroso andou no Lar da Criança, onde conhece um dos seus melhores amigos, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mais tarde, foi no Lar da Criança que o conheceu. No Lar da Criança, com 13 meses. Com 13 meses. Mais tarde vai para o Colégio Moderno e depois, quando sai do Colégio Moderno, vai para a Medicina e acaba o curso com média 17. Foi o melhor aluno do seu curso? Não, não foi. Mas foi quase? Sim, fui dos melhores, mas não. Nós acabámos o curso um pouco já sem essa... Eu tinha muita competitividade, mas sempre foi uma competitividade saudável e no fim já não tinha essa... Não, houve bastantes alunos, bastantes não, mas houve... Na cirurgia, sim, porque para a cirurgia não costumavam seguir os melhores alunos, que era uma coisa curiosa. A minha média para escolher cirurgia foi uma média muito alta, porque não era tradição no meu curso. Os grandes alunos iam para outras especialidades. E são hoje alguns professores catedráticos, outros grandes profissionais. Mas fui sempre um bom aluno. Nunca deixei uma cadeira atrasada. Nunca consegui passar para o ano seguinte sem uma cadeira atrasada. Sempre fiz uma vida normal. Até bastante normal. Sempre namorei muito e fazia muito desporto. Jogava rugby, jogava futebol. Mas foi convidado para jogar futebol, aliás, não foi? Fui convidado. Joguei na seleção universitária. Tive um convite para jogar na Académica no ano em 69 ou 68, já não sei, no Oriental. Nunca passei também destas situações, mas eu acho que podia ter feito uma carreira de futebolista. Os meus treinadores de futebol dizem que foram o Pérez e foram o Pérez, o meu amigo Fernando Pérez, que foi o grande jogador do Sporting, e o Figueiredo, disseram-me sempre que eu podia ter feito, se quisesse, uma carreira de profissional de futebol. E eu tenho algum desgosto de não ter experimentado, mas o meu pai não me deixou. Não, o meu pai cobriu a oferta. Em relação a Coimbra, cobriu a oferta. Nem deixou pensar nisso. Já estava no terceiro ano e disse, não vais para Coimbra, pá, porque eu acho que tu deves continuar o teu curso aqui. E porquê é que escolheu a cirurgia? No meio disso tudo, porquê é que a cirurgia é que o fascinou? Eu acho que nunca quis ser outra coisa. Desde pequenino que se lembra, queria ser cirurgião? Sim. Abria uns ursos de peluche da minha irmã e umas bonecas. E sempre quis ser cirurgião. Eu acho que há um lado da cirurgia, a medicina. A medicina tem um aspecto curioso, porque os meus colegas médicos agora não levam a mal, mas eu acho que os médicos não tratam com a mesma eficácia. Quer dizer, dão umas drogas, dão uns comprimidos, fazem as coisas todas e tal. É preciso haver muito bons médicos e temos muito bons médicos, felizmente. Não, o cirurgião é mais ativo, sobretudo em alguma cirurgia, por exemplo, da urgência, que eu sempre gostei muito, porque aquilo, o resultado vê-se logo. Não é? A pessoa está ali com a peritonite da apendicite ou com a vesícula podre ou com não sei o que, a gente vai lá e corta e faz. E esse espetáculo, há um lado de espetáculo na cirurgia, de manual, de destreza, e que eu acho que também, embora eu ache que a destreza manual não é fundamental, é preciso um mínimo, como calcula, não é? E eu sempre pensei, nunca podia ter pensado que não fosse ser cirurgião. E também por isso escolhi este problema da transplantação, já numa fase mais tardia, porque a transplantação também tem a ver com o tratamento de doentes muito graves e é bom ver... E com a vida mesmo. É bem com a vida, com a luta pela vida. Não é? E eu preciso sentir isso, Há muitos atos cirúrgicos que nós temos que fazer e que não são tão gratificantes, porque alguns deles até nos deixam algumas dúvidas. Não é se sejam necessários, não é? Porque às vezes até é a exigência do próprio doente. Mas passava-se algumas vezes bem sem eles. Percebeu logo que não ia ter problemas nenhuns em lidar com o sangue, em abrir as pessoas, em cortar, em dar pontos. Não lhe aconteceu nenhuma situação na faculdade em que colegas seus, ou suas colegas, que também queriam ir para a cirurgia, de repente percebessem que tinham uma incompatibilidade total? Sim,
Eu nunca tive. Dava-lhe gozo cortar. Não, já me deu mais, mas isso penso que é como tudo na vida. Não, mas dá e... Não, o sangue não dá grande gozo, então um cirurgião, porque o ideal do cirurgião é fazer as operações Quase sem sem sangue, sangue, quase sem sangue. Isso é que é, nós podemos dizer que fizemos um transplante hepático sem fazer uma transfusão de sangue, ou fazemos uma determinada operação difícil sem o sangue, é uma grande satisfação. E não é indiferente para o doente, portanto é bom, mesmo em algumas situações mais simples, conseguir fazer as operações sem sangue. Nem sempre se consegue, mas portanto o sangue não é por si só chamativo. Agora, temos uma grande naturalidade a lidar com o sangue, com a hemorragia, sempre a tentar pará-la, não é? Muito bem. Na faculdade é bonito, alegre, desportista e muito popular. É verdade? Isto, não sei, acho que o bonito não me compete dizer, não, mas eu acho que a beleza, eu hoje acho esta juventude toda tão bonita. Não, eu acho é que a beleza, os conceitos de beleza que nós temos, que eu tinha aos 18 anos, aos 19 anos, mesmo em relação às meninas como tu, às meninas mais novas, tem a ver com padrões que nós temos na nossa cabeça. Hoje em dia sou muito menos exigente em relação à beleza, mas naquela altura há padrões de beleza que nos obrigam a seguir. Dizia uma coisa engraçadíssima, que era, apesar de ser de esquerda, tentava sempre namorar as meninas de direita porque eram muito mais bonitas. Não, e vestiam-se muito melhor. Vestiam-se melhor. Eu outro dia disse isso num programa e fiquei muito mal visto, mas é verdade. Havia, antes do 25 de Abril, parece que havia um culto, parece que as pessoas tinham vergonha. Eu lembro do meu irmão, eu adoro o meu irmão Mário, que vive em Paris, e que era só 2 anos mais velho que eu, mas que parecia ter 10, e que tinha uma grande austeridade na vida, e na altura até era do Partido Comunista. Ele, quando foi-se embora, exilou-se aos 18 ou 19 anos, e na altura, penso eu, que estava ligado ao Partido Comunista. E, portanto, ele achava que o irmão ir às boates, ir ao Palm Beach, porque na altura era o Palm Beach em Cascais, não sei se ainda existe, e as namoradas e algumas preocupações que eu tinha com o meu aspecto, ele achava era uma grande futilidade. Ele achava que aquilo era uma coisa de um réu social-democrata, que foi uma coisa, um carimbo que me perseguiu toda a vida. Mas pronto, tudo bem, mas eu de facto achava que as meninas, havia um culto de tristeza, de vestir mal. Isto é verdade, isto é a imagem que eu tenho, se calhar é mentira. Se calhar não era bem assim, mas eu via assim. O seu primeiro casamento é com uma senhora que se chama Helena, que era uma mulher muito de esquerda e revolucionária. Na mesma altura, mais ou menos, o Eduardo adera ao MES e diz-se que foi a primeira fricção com a família. É assim? Visto Não. que o MES era muito mais à esquerda do que nessa altura se posicionava a família Barroso. Era. Eu acho que fui para o MES por uma questão de generosidade. Provavelmente também com alguma influência da pessoa com quem se vive na altura. Mas fui com sinceridade, porque havia um certo elitismo no MES que me agradava muito. E havia, no bom sentido, havia de qualidade, eu lembro que um dos grandes líderes do MES, havia 2 grandes líderes que eu mais apreciava, que acabou por ser ministro do PS, que era o Augusto Mateus, não é? Que era uma pessoa que eu tinha quase uma veneração e uma concepção política muito grande, o teu pai também. Eu não tinha uma preparação política, porque eu vinha destas franjas, embora recuso-me a admitir que alguém possa dizer que eu não fui um grande militante antifascista e que lutei pelas liberdades e que na faculdade não tive ação. É inteiramente falso, não há ninguém que possa dizer isso. Mas, de facto, nunca fui um militante empenhado em coisa nenhuma. E depois senti uma grande necessidade e fui para o MES com uma grande sinceridade. E depois acabei por sair do MES, porque não me deixaram ser candidato a deputado. Pelo MES, fui eleito na minha estrutura e por ser sobrinho do Dr. Mário Soares acharam que eu não devia ser. E eu achei que aquilo foi o corte total, achei que aquilo era um absurdo total, que era uma vergonha, e então saí rapidamente do MES. Mas houve ou não uma fricção nesse momento com a família? Houve com uma grande parte da minha família, menos com o meu tio Mário. Nunca tive a mínima fricção. Foi talvez a única pessoa, e sabe que o MES houve umas alturas em que foi injusto até para o meu tio Mário. Injusto em comunicados. Eu lembro que houve uma altura que fizemos um comunicado muito duro. Mário Soares era considerado à direita, não era? Era considerado de direita. E, portanto, pelo MES. Eu estava no MES e, no entanto, era um jovem médico e ficava a tomar conta da minha tia Maria de Jesus, que estava doente em casa quando o meu tio ia para fora, e, portanto, houve sempre uma confiança total. É evidente que houve ali uma fricçãozinha. Sobretudo depois do MES, ainda teve ali uma fricçãozinha quando foi do Otelo, até com a minha mãe, mas ultrapassada logo na altura. Mas, sobretudo, a pessoa mais tolerante e que achava que aquilo devia ser
e aquilo era porque era por generosidade. Eu ajudei a criar com outros colegas meus o serviço médico à periferia, que é hoje uma coisa que me parece absurda, mandar os médicos todos por obrigação para a província. Mas em 1975 fazia todo o sentido. Eu também me arrependi rapidamente, porque aquilo depois até prejudicou a minha carreira profissional. Mas na altura aquilo era por generosidade, não fazia mal a ninguém, percebe? Era genuíno. E hoje fico muito satisfeito de ver pessoas que afinal estiveram no MES, até com outras responsabilidades, estarem também na área política, que hoje em dia eu prefiro e voto. Não é? Muito bem. Numa família como a sua, com tantas personalidades tão diferentes e com caráteres tão fortes e tão vincados, às vezes deve ser um bocadinho difícil partilhar de opiniões diferentes, ou não? Não. Porque são todas pessoas de caráteres muito vincados, não é? Como é que gerem os conflitos? Eu penso que não houve conflitos. Houve assim umas fases mais agudas. Por exemplo, olha, eu lembro-me... Há coisas espantosas. Eu lembro-me quando foi, antes do 25 de novembro, ter ido ver a minha prima Isabel, que estava doente a casa, e ela estava sempre muito comigo e tinha uma grande confiança em mim. Estamos a falar do 25 de novembro, antes do 25 de novembro. Veja bem, era suposto eu estar do outro lado da barricada. Não estava de lado nenhum, eu não sabia o que se passava. O país que ela me referiu, eu lembro dessa conversa à noite que ela teve comigo, o país que ela me referiu, os perigos que podiam estar a haver, eu dou-lhe a minha palavra de honra, dou-te a minha palavra de honra, que não estava, eu pensava que aquilo era mania dela. E mania também do outro, teve um tio meu, Zé Manel, que foi governador civil, que também me contou períodos dessa altura, e eu não percebi o que estava a passar. Portanto, vamos ver se nós nos entendemos, não houve nada de premeditado para fazer mal a ninguém. Havia, de facto, outras coisas que se passavam numa esfera diferente e as pessoas como eu, mesmo empenhadas, não tinham a noção. Uma das coisas que também li acerca do Dr. Eduardo Barroso, que achei alguma graça, é que sempre quis ser famoso. A sua irmã Graça foi a primeira bailarina da Gulbenkian, portanto foi famosa cedo. O seu irmão Mário, diretor de fotografia de cinema, aliás, um fantástico diretor de fotografia de cinema. Como é que acha que conseguiu ser famoso? Eu não acho isso de ser famoso. Famoso. Não, eu não sou famoso. Eu acho que isto é espantoso, de facto. Eu acho que foi o programa Os Donos da Bola que me deu a notoriedade. E neste momento eu percebo, olha, tu convidaste-me a vir a este programa, já fui ao programa do Carlos Cruz, já fui ao programa do Herman. Quer dizer, eu penso neste momento, eu de facto, devo dizer-te, não tenho problema nenhum. Gosto, não é por gostar de ser famoso, é que eu acho que também não há razão nenhuma para as pessoas deste país que têm uma certa notoriedade serem só as pessoas que aparecem na televisão, os jornalistas, os políticos, os jogadores de futebol, os grandes desportistas e tal. Portanto, não há médicos capazes na nossa sociedade. Sim, mas o Dr. Eduardo Barroso, toda a gente sabe que é um brilhante cirurgião. Não, mas... isso não sabem. Não, exato, o problema é esse. As pessoas presumem, podem presumir. O problema é esse. Pronto, há uma elite, no máximo, mais informada, que sabe que o Dr. Eduardo Barroso é um brilhante cirurgião, mas ficou conhecido pelo grande público por ser um comentador de futebol. Porque isto é a vida onde nós mas não estamos. entristece isso? Não, quer dizer, houve muita gente, a minha mulher, algumas pessoas da minha família, sempre disseram que isso podia prejudicar. Não, mas isto é a realidade do mundo em que vivemos. Mas isto é a realidade do mundo em que vivemos, o que é que a gente há de fazer? Agora, eu não abdiquei de ser a pessoa que sou e levar a profissão como sempre levei. Fiz a profissão, a carreira toda, quando havia carreira, nos hospitais, até ao fim, até ao topo da carreira. Mas a notoriedade não veio, porque as pessoas não mandam, não têm oportunidades de vir aqui. Aliás, tu convidaste-me a vir aqui porque não é por eu ser um cirurgião, como cirurgião, se calhar havia outras pessoas com mais direito a vir aqui, ou com tanto direito, também não vou agora ter falsas modéstias. Mas foi porque, de facto, eu devo ter alguma capacidade de comunicar. Pois tem. Porque o Rangel, quando me convidou lá para o programa, disse-me, pá, tu tens-me a comunicar. Já agora conte-nos lá porque é que acabou os Donos da Bola, que estamos cheios de curiosidade. Acabou porque aquilo estava uma incompatibilidade total entre os comentadores, alguns comentadores, sobretudo 2 comentadores, porque a outra tinha entrado de novo, e a linha editorial do programa, que a linha editorial do programa era de facto, sempre foi. E isso, portanto, eu não posso estar a dizer, porque eu no princípio já sabia, sempre foi anti-Porto, do começo, depois foi ter anti-Sporting, mas era sobretudo para o benfiquista. Mas enquanto as coisas se passavam no campo do futebol, a gente sabia as regras do jogo e não havia problema nenhum, estava ali para defender o meu Sporting, como eu digo, e não atacar nunca com insultos nem com nada. Sim, é evidente que eu gosto de ver o Porto perder. Eu penso que isso foi um comentador que mantinha ali a dignidade do programa. Começou-se a entrar ali em coisas muito complicadas, de ataques pessoais, que punham em causa a dignidade das pessoas, e puseram-se várias pessoas em ataques. E a última gota foi o último programa, em que eu já tinha dito uma vez, quando tinha havido um ataque suez ao Dr. Roquete, que achava que aquilo era uma coisa perfeitamente absurda e que me ia embora. Portanto, não era um espaço de liberdade total?
Não era, estava longe de ser um espaço de liberdade total e eu senti-me coagido por parte, não do topo do programa, mas havia ali uma direção intermédia do programa que fez coisas inacreditáveis, ao ponto de eu, de uma vez num programa, para lhes dar um exemplo, tinha havido um energúmeno aqui desta cidade, eu peço desculpa, porque só tive essa ofensa pessoal. Houve uma pessoa que tinha sido um ex-dirigente do Porto e que só ia lá porque era um ex-dirigente do Porto que nesta altura estava pretensamente de mal com o Sr. Pinto da Costa, e por isso é que era convidado para ir lá, que me tinha feito um insulto inacreditável no pleno programa. E eu achei aquilo, até disse, mas eu não me posso sujeitar a isto é uma vergonha. Doentes nessa semana disseram, ó, doutor, não pode aturar aquilo. Bem, 15 dias depois, essa mesma pessoa estava lá no programa. Estava no programa. Porque, penso eu, eles pensavam que ele ia dizer mais umas bocas contra o Pinto da Costa. Por acaso não disse nada, porque penso que o Sr. Pinto da Costa lhe telefonou nessa tarde e resolveu a questão. Mas eles estavam a pensar que ele ia. E eu disse, mas este senhor, que foi o senhor que me insultou em direto, os senhores convidam-me, então... Ele disse, o doutor não tem nada com isso. Então, se o senhor estiver, eu não vou. E o que me foi dito, na altura, foi, já não vai-se embora. E eu disse, eu vou-me embora. Por acaso, foi o David Borges que disse, se o doutor, se for embora, eu também vou. E que pôs travão nisso. Mas está a ver, o ambiente já estava... Portanto, também saiu por uma questão de princípio, não é? Não, saí por uma questão de princípio. Devia ter saído na altura. Eu tive medo de não ter saído. Eu devia ter saído. Porque depois, como sabe, vieram nos jornais, passado 2 dias, que já tinha um novo painel e que o menino mal criado ou o menino mal comportado tinha sido substituído e isso deixava-me numa posição muito difícil. Claro. Aí, de facto, o Emílio Rangel portou-se muito bem comigo, porque me disse, se houver programa, você vai ao programa. Não gostava de fazer um programa sobre saúde na televisão? Eu agora a televisão gosto muito. Mas não, o programa é diferente de vir aqui e estar numa conversa. Mas não acha que era mais, que também, já que é uma das suas paixões, cirurgia e o futebol, não acha que ainda estava mais indicado para fazer um programa sobre saúde, já que tem esse poder de comunicação? Não, mas talvez no futuro, porque exige muito, eu vejo, ir aos donos da bola, era sexta-feira à meia-noite, às vezes ainda teve ali uma colisão, ainda houve uns transplantes que infectaram, mas quer dizer, uma hora que a princípio era só o meu descanso e eu não preparava o programa. Eu nunca preparei um programa, portanto, aquilo era chegar lá e mandar... Era chegar lá e era carregar pela boca, era o que me era pedido. Vir aqui ao teu programa, como é vir aqui, eu não preparámos, vim aqui, este tempinho. Agora, fazer um programa, tu deves saber isso melhor que eu, é uma responsabilidade muito grande, existe preparação. E não é capaz de assumir uma responsabilidade? Mas então eu e os meus doentes, eu trabalho que nem um cão, eu tenho que tratar um programa uma vez por semana a falar daquilo de que realmente percebe e de que realmente é. Eu sou um diretor de um departamento de cirurgia, tenho direção de um serviço, tenho portanto, a minha atividade privada. Não aceita? Não é assim, se não colidir com o meu tempo para tratar os meus doentes... Tudo bem. Tudo bem. Muito Fica bem. aqui o rap. Fica aqui o rap. Vamos voltar na segunda parte com o Dr. Eduardo Barroso. Não perca, até já. Dr. Eduardo Barroso, outra das razões que faz com que a imprensa lhe ache tanta graça e o assedie com tanta frequência é porque o Dr. Eduardo Barroso, apesar de ser cirurgião, defende uma vida cheia de prazeres e com alguns excessos. Acha que se tivesse uma vida mais politicamente correta e mais comedida, a imprensa lhe daria tanta importância ou continuaria a achar-lhe tanta graça? Oh, Rita, eu não acho que tenha muitos excessos. Ai, tem imenso sucesso. Acho que não. Não, excessos. Excessos. Acho que não. Quer dizer, eu acho que sou um cidadão normal. E acho que tenho, e gosto das coisas da vida, e sempre gostei das coisas boas da vida. Sempre procurei, eu também não sou, repara, eu até deixei de fumar cigarros, porque... Mas fuma charutos? Pois fumo charutos, o charuto é um prazer enorme, mas isto não é um excesso, o charuto, não acho que seja um excesso, se também existe um excesso, tudo bem. O charuto é uma coisa preciosa porque é um prazer enorme que complementa... Não se preocupa muito com o colesterol, por exemplo? Não me preocupo nada. Não deixa de comer gorduras? A minha mulher preocupa-se imenso com o colesterol, faz dietas impensáveis, e não sei o quê, tem mais 100 de colesterol que eu. E até costuma dizer que não vale a pena morrer saudável. Não, eu acho que deve ser muito frustrante morrer saudável. E a gente convém que tenhamos, deve ser muito frustrante aquelas pessoas que andam a cultivar a sua saúde. E depois há uma grande hipocrisia do poder e das pessoas que têm a mania de mandar em nós em relação ao que nós devemos fazer.
Repara, agora até querem-nos proibir de apanhar sol na praia, querem-nos proibir de fumar, querem-nos proibir de ter uma alimentação não politicamente correta, mas que é boa, a única boa. Imagina o que é só comer aquelas saladas insonsas e sem sal. Querem-nos obrigar, agora querem-me obrigar a não comer carne de vaca, querem-me obrigar. Portanto, eu penso é que a vida é um risco, a vida tem determinados riscos e é preciso saber corrê-los com informação. Portanto, esta juventude, eu digo a esta juventude, por favor, não fumem cigarros, não fumem cigarros. E o charuto é para mais tarde, até porque é caro. Por favor, tenham cuidado com a comida, com alguns vícios da comida, tenham cuidado, mas não se pode dizer, e tenham cuidado até com a vossa sexualidade e com a vossa vida sexual, porque infelizmente vocês têm problemas que eu não tive. Eu tinha apanhado 30 vezes SIDA. Mas, agora o que eu não posso dizer a esta juventude é não assumam a vossa sexualidade, senão aos 30 anos, não posso dizer não comam nada ou não bebam uma cerveja a mais de vez em quando, porque isso pode matar-vos. Eu só digo a esta juventude uma coisa, isso digo com toda a sinceridade e com uma força monumental. Há prazeres que não é para experimentar, que é o prazer da droga. Esse não é legítimo experimentar. O simples charro. Porque isso são prazeres que não dominamos, ao passo que os outros prazeres nós podemos dominar. Fala muito apaixonadamente acerca desse tema, Dr. Eduardo Barroso, nota-se muito. E, aliás, para um humanista até costuma defende a pena de morte para os traficantes de droga. Como é que não isso não é um bocadinho... Não, porque eu acho que é um prazer que não é legítimo experimentar. E nós, com a nossa sociedade repressiva, ou estamos a tirar às pessoas também o acesso a outros prazeres, estamos a empurrar muita gente para a droga. Porque nós estamos a comparar que é a mesma coisa poder fumar um cigarro, ou é a mesma coisa poder ter 2 ou 3 namorados, ou é a mesma coisa comer umas trouxas de ovos e beber um copo a mais, ou é a mesma coisa apanhar o sol. Então estamos a dizer às pessoas que a droga também é uma coisa prejudicial que está ao mesmo nível. É mentira. Estas coisas é para experimentar com moderação, um excesso ao outro não faz mal nenhum. A droga é uma coisa terrível. Mas o álcool também é uma droga muito grave, mas não é? O álcool é uma... Há mais alcoólicos do que toxicodependentes. Há mais alcoólicos, o álcool é uma coisa muito grave em excesso. Agora, não se pode dizer às pessoas é que beber um copo, um adulto beber vinho à refeição ou beber um whisky depois da refeição é uma coisa que faz algum mal, com certeza, mas é uma coisa que é fundamental para a boa qualidade de vida. Ao passo que a droga não. A droga experimenta-se, não se sai, destrói, mata as famílias, mata as pessoas e, de facto, nós devíamos matar os traficantes. Se quer a minha opinião, pena de morte para os traficantes, digo isto, de um radicalismo total. E devo dizer-lhe que as pessoas precisam de entender, eu estou a falar do grande traficante, não estou a falar do pequeno traficante que é obrigado a traficar para poder consumir. Quer dizer, há uma distinção total e absoluta. Agora, o grande traficante, aquele que nós sabemos e que identificamos, que quer na produção, quer na distribuição e que são apanhados, aí deve dizer-lhe só... E vai-se lá chegar, porque o problema é de uma dimensão e de uma gravidade tal que vai-se lá chegar. É evidente que, pode-me dizer, para um humanista como eu e uma pessoa que... Mas é que não há regra sem exceção. Pena de morte, sou contra a pena de morte, a favor da pena de morte aos grandes traficantes. Então, se tivesse um filho que fosse traficante, continuava a defender a pena de morte? Continuava a defender a pena de morte. Para um filho meu traficante. Muito bem, agora até fiquei... Acho que é uma coisa verdadeiramente inacreditável. É um crime de lesa sociedade. É um crime de lesa família. É um crime de lesa juventude. É um crime com implicações terríveis. Rita, estamos a falar de grandes traficantes. Sim. Nunca fumou um charro quando era novo? Eu fumei um charro quando era novo, mas era numa altura em que não havia... Eu fumei um charro quando era novo e nunca me passou pela cabeça, sem um grande prazer, mas Gostou? fazia parte. Acho que gostei 1 ou 2 vezes. Não me passava para a cabeça. Não passava para a cabeça, porque não havia o problema de hoje em dia. O problema de hoje em dia, e não podemos pôr ao mesmo nível a heroína, a cocaína e os charros, com certeza que não. Embora eu não defenda a liberalização das drogas leves, acho que se tem que ter uma posição totalmente diferente, é capaz de fazer menos mal. O problema do charro é que hoje em dia, com a oferta das outras drogas e com a facilidade das outras drogas, o charro pode ser um meio caminho andado para as outras drogas. Mas não acha também, eu vejo isto, porque infelizmente faço parte de uma geração que tenho já muitos amigos com esse problema da droga e a minha análise é que há pessoas que são, não sei se isto é possível, porque como é médico se calhar pode-me explicar melhor, que têm mais propensão para se agarrar do que outras. Eu tenho amigos meus que já experimentaram quase todo o tipo de drogas
e que não têm, de facto, propensão para se agarrar à droga. Claro. E há outros que fumaram um charro e deram uma vez na coca e estão completamente agarrados. Isto Claro, justifica-se? eu penso que sim, eu não sou um especialista na matéria, mas acho que sim, e por isso o perigo, nós nunca sabemos o que é que nós podemos pensar, ou qual é a nossa predisposição. Portanto, o melhor é não fazer, porque é uma coisa trágica, Agora, estou convencido que há pessoas que podem experimentar sem risco, mas a maior parte das pessoas não podem. Portanto, o melhor é não metermos nesse campo, porque é de facto o grande problema. Eu não sei, mas eu acho que isto é o grande problema da sociedade atual, é o problema que se repercute a nível da saúde das pessoas, das famílias, da sociedade, da segurança, do roubo, do crime, da sida, de tudo. É um problema transversal, e por isso eu penso que há uma grande hipocrisia nesta proibição do tabaco, do fumo do tabaco. Há uma grande hipocrisia. Há de facto, os Estados Unidos são um país terrível, porque vem de lá de tudo o que é de melhor e de pior. E com esta cruzada contra o tabaco, e ao comparar os viciados do tabaco aos viciados de outras drogas, é uma coisa que vai levar as pessoas a consumir mais outras drogas. Portanto, não há razão nenhuma. O que é preciso é informar as pessoas. E depois deixar as pessoas terem aquele coeficiente de liberdade individual para dizer, olha, isto pode-me fazer um bocadinho de mal, mas deixa cá de tomar e fazer mal. Olha, sabe que o picante a mim faz-me horrivelmente. Eu não vou dizer porquê. Mas o picante... Mas eu, às vezes, vou lá fazer as minhas comidas que eu gosto e tal, e gosto por picante. E quando ponho o picante, digo assim... Isto vai-me fazer mal. Isto vai-me fazer mal. Mas, olha, paciência, agora vai-me saber bem. E depois assumo aquele bocadinho de risco. Portanto, tem que ser um bocadinho liberal e um bocadinho... Agora, fundamentalistas... Ou as pessoas, ou proibicionistas, dá mau resultado. É a primeira vez que eu estou a ver, assim, publicamente, a utilizar a sua imagem, que é de facto uma imagem já conhecida de muita gente, para defender hábitos de saúde. Porque normalmente, mesmo que não defenda falsos hábitos, errados hábitos de saúde, aparecer a fumar um charuto ou a beber um whisky, é uma imagem. Mas toda a gente não sabe que as pessoas bebem. As pessoas não sabem. Há uma grande hipocrisia. Há pessoas que em público só bebem sumo de laranja e que depois se embebedam em casa. Eu faço em público aquilo que faço em privado. Mas eu quero que os meus doentes saibam. Os meus amigos e a minha família sabem que eu sou um cirurgião que bebe o seu whisky de vez em quando e que gosta muito. Agora também eles sabem que este tipo de pessoas são aquelas pessoas que são incapazes de beber em situações em que podem prejudicar a sua vida. E os meus amigos sabem, os meus amigos e a minha família e os meus doentes mais chegados sabem que eu chego a ter algumas coisas de responsabilidade para fazer, programadas, não é? O transplante às vezes já me apanhou em situações trágicas. Portanto, de eu estar a fazer uma festa de anos e ter um transplante e ter aquelas 3 horas de beber uns cafés e de tomar um duche, porque aquele grauzinho de alcoolemia a mais que às vezes nós temos, e que temos, basta num jantar bem regado, numa festa de anos com 2 whiskies, um jantar bem regado, já temos alcoolemia a mais, e ter que o tirar. Mas no programado, eu sou incapaz de ter uma noitada. Faz testes de balão antes de se entrar para as operações, não? Não se faz. Mas se calhar devia-se fazer. Não, eu penso que as pessoas... Não se faz, porque não se devia fazer, porque as pessoas têm responsabilidades, claro. e sabem que não podem fazer esse tipo de coisas. Já alguma vez se sentiu, por essa sua maneira um bocadinho até irreverente de estar na vida e muito direta e muito frontal, já se sentiu menos bem amado dentro da sua própria classe? Da classe médica? Com certeza. Por exemplo, cada vez que eu venho à televisão tenho mais uns inimigos. Porque as pessoas têm tendência... Há uma coisa que ninguém na minha profissão pode acusar. Quer dizer, é de eu ser mau profissional, ou de não ter aquele prestígio científico que me permite fazer estas coisas. Aliás, sempre quis ser o melhor, e é um dos melhores. Eu não quis ser o melhor, eu quis ser dos melhores. E isso prezo-me de ser, não há dúvidas nenhumas. E, portanto, agora, as pessoas, o que é que as pessoas criticam? Algumas coisas. Criticam este protagonismo. Dá uma certa inveja. Eu reconheço que dá, mas paciência, isto não é para arranjar mais doentes. Os donos da bola até foi para perder doentes, não é? Aconteceu-lhe alguma vez dizerem... o quê? Este médico é o senhor dos donos da bola é que me vai operar? Aconteceu-lhe isso alguma vez? Nunca me aconteceu. Aconteceu-me no hospital, no serviço público, em que as pessoas não podem escolher, não é? Mas aí até devo dizer-lhe com outra razão. Mas que as pessoas são muito pouco exigentes. E as pessoas também são espertas, também devem perceber
que diabo, eu também não faço umas aparições públicas em que as pessoas digam este homem deve ser um chanfrado ou um destravado e se calhar a operar é como a falar e não sei o quê. Portanto, eu penso que o meu amigo António Pedro Vasconcelos disse uma coisa muito engraçada quando eu uma vez lhe perguntei, olha lá, tu achas que eu ir aos donos da bola pode ser prejudicial? E o António Pedro disse uma coisa muito engraçada que foi, Eduardo, eu devo dizer, para mim até ao contrário, eu se tiver que ser operado, gostava de ser operado por um homem normal e por um cirurgião normal. Sim, mas o António Pedro Vasconcelos também é um grande amante do futebol. Portanto, não, mas está bem, mas é uma imagem, mas é um homem lúcido, é um homem inteligente e que eu prezo muito de ouvir e a opinião que conta muito. O meu amigo Daniel Sampaio, a mesma reação. Portanto, houve assim uns opinion leaders, para não estar agora a citá-los todos, que me disseram, Eduardo, isso não prejudica. Uma vez tive a oportunidade de perguntar isso ao Primeiro-Ministro. Num dia da festa de anos, que eu fui levar o meu filho, que é colega da filha dele, no colégio e pronto, e calhou estarmos uma hora à conversa. E eu perguntei, olha lá, tu achas que isto do ir aos donos da bola? E ele também disse, não acho nada e tal. Não, ele até disse uma coisa que foi, não, tu como operador, a pior coisa que podem chamar a um cirurgião é o operador. Mas aquilo não foi com intenção, porque o operador é aquele que só opera e não tem cabeça. Não, mas, e portanto, ele também não achou. Portanto, as pessoas não iam achando que isto pudesse afetar. Mas tem a noção que, por exemplo, agora se Mas se continuasse, já que estava a afetar. Se eu continuasse a ser cúmplice daquela vergonha final, eu penso que aí começavam a dizer, este homem não, até porque diziam, este homem não tem escrúpulos, é um mercenário, está aqui por dinheiro, e ainda por cima, eu não quero falar nesse aspecto do dinheiro, mas o dinheiro tem uma grande história que eu não vou contar, portanto, não estava ali por dinheiro, e portanto, não estava ali por dinheiro, então, porquê é que estava? Eu tinha que sair naquela altura. Mas se visse, por exemplo, o Otávio Machado a comentar uma operação sua... O que é que sentia? Não, está bem, mas isso faça-se justiça. O Otávio, coitado, não pode comentar. Isso é a parte. Não é por ser o Otávio. Tu também não podes provavelmente comentar, o Primeiro-Ministro não pode comentar, o Presidente da República não pode comentar. Isso é que dá ao futebol esta coisa universal. E democrática, não é? Democrática, é que todos nós somos treinadores, somos jogadores, somos técnicos, somos árbitros. E, portanto, por isso é que o futebol tem estes programas de grande audiência. Ninguém estava a discutir um programa de 3 horas a discutir a anastomose da artéria hepática no transplante hepático. Porque ao fim de 2 minutos daquela primeira graça, vocês estavam a achar que nós éramos uns chafrados e toda a gente mudava o programa, não é? Também já assumiu publicamente que, para além dos livros de medicina, que tenta sempre estar sempre muito atualizado e compra muitos livros de medicina, a sua leitura diária é a bola. E por isso não se considera assim excepcionalmente culto. Porquê esse desinteresse pelo resto? Não, foi a bola na minha infância. Eu hoje não compro sequer o jornal da bola. Mas leio outros jornais desportivos, às vezes leio outros jornais desportivos. Qual foi a tua pergunta? Em relação... Portanto, há um desinteresse... Não é o desinteresse, eu faço isso também um bocadinho, porque eu para estar informado na minha profissão, não tenho tempo. Não tenho tempo, portanto, eu tenho é que ler as coisas. E quando as pessoas vão ao médico, não querem que eu seja minimamente culto para poder ter um diálogo humano com as pessoas, mas o que querem é que eu saiba muito da minha profissão. E o que se escreve hoje, só na minha subespecialidade, eu já não falo na minha especialidade, na minha especialidade, eu não tenho tempo, não há tempo físico para ler. Mas é que eu, de facto, tenho pouco tempo para ler. E ainda por cima, se agora venho a programas de televisão, ainda tenho menos pouco tempo. Portanto, tenho um componente lúdico de leitura, que é muitos jornais e revistas, coisas leves. Gosto muito dos romances do Jeffrey Archer, por exemplo, porque sou capaz de perder uma noite a ler um romance daqueles, mas leio muito menos do que leem os meus amigos que não são médicos. Porquê é que opera de noite? Ou porquê é que gosta mais de operar à noite? Eu não gosto nada de operar à noite. Mas opera muitas vezes à noite? Opero porque a atividade transplantadora é terrível. E ainda por cima, fazemos os transplantes em que tem que se fazer numa determinada hora. Geralmente sai às noites e aos fins de semana. Já gostei de operar à noite, agora já me custa, já tenho 50 anos, já me custa perder uma noite para fazer um transplante. Agora, por cirurgia programada não a fazemos à noite, eu não faço cirurgia de urgência. Mas os transplantes saem muitas vezes à noite e é muito duro. Mas também não é porque tem tal confiança na sua equipa que não gosta de trabalhar com outras pessoas, nomeadamente com os anestesistas e instrumentistas, penso que é assim que se diz, faz um bocado questão de manter as pessoas em quem confia. Na minha atividade privada faço, tenho o mesmo anestesista há 25 anos, imagino. E tenho a mesma instrumentista, mas os mesmos anestesistas, não é só, é sobretudo e um grupo que ele formou. Mas tenho muita confiança, por exemplo, eu no meu hospital, na minha atividade privada, trabalho com anestesista, na minha atividade pública, trabalho com outros anestesistas, muitos deles de primeiríssima água e de quem eu gosto muito também. Agora, é evidente que
porque e gosto muito de ter a minha instrumentista, com certeza, pois ela sabe os meus gostos, sabe como é que trabalha, aquilo já não se conversa, já os ferros já aparecem, o doente está preparado, faço com ela, às vezes em 10 minutos, porque ela é muito competente, aquilo que com outras pessoas que não me conhecem, demora tempo a fazer. E não tem muita paciência para isso. Tenho muito pouca paciência, tenho muito mal feito eu. Com a Helena, a sua primeira mulher, tem um filho que é o Francisco. Porém, durante os primeiros anos de vida do Francisco, o próprio Dr. Eduardo Barroso assume que é um pai um bocadinho ausente e culpabiliza-se por isso. Do segundo casamento tem outro filho, o Eduardo, o qual mima intensamente. Queria lhe perguntar qual é a diferença de ser pai de um filho com quem se vive e de ser pai de outro filho com quem não se viveu? É muito simples, é uma culpabilidade. Eu culpabilizo-me em relação ao meu primeiro filho não lhe ter proporcionado um ambiente familiar que devia ter proporcionado. Portanto, fui filho sofrer, e ele, enfim, teve que crescer com a mãe, como é costume. E com a tia Graça? E com a tia Graça, e em relação à Manuela e ao Eduardinho, felizmente vivemos os três em conjunto, e o Eduardinho tem outras, o Eduardo, não é? O Eduardinho, ele já tem 14 anos, o Eduardo tem outro ambiente, e portanto, em relação, eu penso que todos os pais que se separam têm em relação aos filhos de pais em que não ofereceram essa oportunidade, uma certa culpabilidade. Portanto, agora, o que eu não podia era estar a fazer os sacrifícios à minha vida pessoal para poder manter eventualmente o equilíbrio, aliás, porque o Francisco é um homem equilibradíssimo. Muito bem, na faculdade partia corações, eu vou explicar porquê. Porque é que o Dr. Eduardo Barroso partia corações, porque era igual ao Richard Gere. Eu? Igual. O que é que sente quando vê Não, eu estas por fotografias? acaso... Já vos mostro, extraordinário. Eu não sei. Era lindo de morrer. Mas o problema... Era lindo de morrer. Era, mas lindo. olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O que é que estas fotografias... Mas já o que é que isto eu quase que nem me faz lembrar? reconheço, quase que nem me reconheço. Aqui, Está um bocadinho mais gordo agora Estou um também. bocadinho mais gordo. Não, eu devia... Não, eu também percebo. Mas eu sempre pensei que fosse mais pelo meu feitio. Mas é evidente que há um mínimo... Se calhar também era pelo feitio, mas quer dizer, com uma cara destas... Eu jogava futebol, jogava rugby, gostava de... Era magrinho, não é? E, portanto, era bom aluno, que também é Agora, importante. onde é que foram tiradas estas fotografias, lembra-se? Esta não sei. Esta... Paris. Isto deve ter sido em Paris, porque este casaco ainda me lembro. Isto foi uma bronca, este casaco, que era um casaco. Porque eu andava com umas calças à boca de sino e com uns colados e com este casaco. Foi comprado em Roma este casaco. Esta não me lembro onde é que é. Esta não faço ideia. E traz-lhe boas recordações, ou nem por isso? Tem saudades destes tempos? Todos nós temos um pouco de saudades da juventude. Eu acho que isso é normal. Lembramos dela com alguma... Nostalgia? Com uma nostalgia, é normal, não é? Qual foi a sua namorada mais bonita? Isso eu não respondo. Você que anda aqui a querer, tu andas aqui... O nome Isabel Cerejo diz-lhe alguma coitada, coisa? Isabel. Ei, caramba, Que acho que era linda de morrer. Não, pois, eu acho que, não sei, olha... Agora, acho que era um tipo um par de cinema, entravam na faculdade e toda a gente caía de 4, com o Eduardo Barroso e a Isabel Cerejo. Eu lembro-me que, de facto, depois foi uma namorada da infância. Mas tu foste fazer uma pesquisa, eu espero que não vais continuar a ler mais nomes, não é? Porque, não tínhamos tempo, Dr. Eduardo Barroso, não tínhamos tempo. Porque, enfim, eu acho que... sou muito amigo dela e continuei amigo dela, vejo-a pouco. Outro dia encontrei com a minha mulher, encontrámos-la numa feira de velharias e gostei muito de a ver, continua muito bonita, enfim, também já com uma idade perto da minha, não é? Acredita no amor eterno ou não? Eu não sei o que é isso do amor eterno. Pois, eu também não, por isso é que lhe estou a perguntar. Não, acho... Não. Ou então, pronto, vou reformular. Acredita que se pode amar com a mesma intensidade aos 50 como aos 20? Não, acho que se ama de maneira diferente. Acho que as exigências que nós temos em relação... Nós tornamos-nos menos exigentes, provavelmente. Acho que o afeto que eu hoje consigo transmitir com 50 anos à minha mulher é de certeza diferente daquele que eu com 18 anos, mas é mais imaturo, é mais maduro. Hoje em dia, e há muita coisa na vida que nos faz interferir nos nossos afetos e, portanto, que aos 18 anos, não, aos 18 anos, desde que aquilo esteja a correr bem, não estejamos a rechumbar, não é? Que o ambiente dos amigos esteja... Somos menos exigentes em relação à vida. Disse numa entrevista uma frase lindíssima, que além de fumar, beber, etc., fumar charutos, etc., amar para si também era um vício. Queria que comentasse isso. Enfim... Esteve sempre apaixonada a vida toda? Já foi mais. Eu não fui nunca um grande homem de grandes paixões.
E devo mesmo confessar que olha, não se consegue ter grandes paixões quando se tem 2 ou 3 ou 4 namoradas ao mesmo tempo, não é? Que é uma coisa que é uma coisa... Mas teve com certeza algumas paixões. Não, tive e nesse aspecto não lhe vou entrar aqui em grandes intimidades. Claro que não. Mas é evidente que hoje, por exemplo, a tua geração é muito mais fiel do que foi a minha. A repressão, olha, é um bom exemplo para o tabaco e para as repressões. Nós estávamos proibidos de assumir a nossa sexualidade. Proibidos. E, portanto, aquilo era uma tragédia conseguir fazer qualquer coisa que transcendesse o dar a mão no cinema ou um beijinho de fugida. Resultado, éramos um bocadinho perversos. Fruto proibido é o mais apetecido. Claro, eu vejo hoje em dia o meu filho é um homem, é um rapaz, que eu às vezes até lhe digo brincadeira, se a namorada está a ouvir isto fica furiosa, porque é fiel demais, porque com a idade dele, tem a mesma namorada há 3 ou 4 anos, não é? Isto é uma coisa que com a idade dele, para mim, era impensável. Isso também não é nada politicamente correto, aconselhar um filho a dar umas puladas fora da cerca. Não é, eu não aconselho, eu estava a fazer um elogio a esta juventude. Esta juventude é muito mais, assume as coisas, e porquê é que ela hoje é mais sensata e é mais fiel e assume as suas relações de uma maneira até mais adulta e mais madura? Porque tem outra liberdade. Eu não tinha liberdade. Eu, se tinha uma oportunidade para fazer alguma coisa que hoje em dia é natural que se faça com quem se gosta, eu fazia mesmo com quem não gostasse, porque era com quem estava a dar, percebe? Isto é que é verdade. Eu tinha que fazer, não era com quem eu queria, era com quem permitia. Portanto, isto é o que dá a repressão, não é? Muito bem. A gente, aliás, tínhamos códigos, não é? Pá, vai. É livre, não é? Aquela namorada, aquele grupo é um grupo mais liberal. Aí ia tudo para um grupo mais liberal. Não tinha a ver com a sinceridade que há hoje em dia. Eu não estou a ver hoje em dia nenhuma destas juventude. Tem as suas relações, tem os seus namorados, gostam deles, não lhes passa para a cabeça dar uma facadinha no namoro só porquê? Porque têm dentro do namoro e dentro da sua relação afetiva aquilo que podem ter. Olha, eu não tinha, não é? Tinha namorada. Dr. Eduardo Barroso, a Ministra da Saúde, Maria de Belém, é uma boa Ministra da Saúde ou também a mandava plantar batatas, como disse a Leonor Beleza? Não, eu a Leonor Beleza, não mandava. Sem querer entrar em grandes... Não. Já se falou muito sobre a doutora Leonor Beleza. Bem, esta entrevista é dramática para mim. Não mandaria... Não mandava plantar batatas? Não mandava plantar batatas. A doutora Maria de Belém é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa cordata, é uma pessoa com que eu tenho uma relação muito fácil e um acesso direto. Eu não vou fazer um elogio à doutora Maria de Belém. Muito bem. Porque eu não sou hipócrita. Muito bem. Ia votar no professor Marcelo Rebelo de Sousa. E agora, vai votar no Durão Barroso? Não, por amor de Deus. Então explique-nos lá isso. Por amor de Deus. Pôs pela primeira vez na vida a amizade em cima dos seus ideais políticos? Pus visto pela que é um homem de primeira esquerda. vez. O Marcelo Rebelo de Sousa é o meu mais antigo amigo. E está dentro daquilo que eu chamo os meus amigos de luxo, porque eu tenho amigos de luxo, amigos de primeira, amigos de segunda, amigos de terceira, conhecidos de terceira, conhecidos de segunda, conhecidos de primeira, indiferentes e inimigos. Bem, o Marcelo é um amigo de luxo, que é o meu mais antigo amigo. É tão amigo, eu cito uma relação fraternal como aos meus irmãos. Toda a gente que me conhece bem sabe isso. É um homem, agora, passa a publicidade, de uma craveira intelectual, de uma amizade, durante 50 anos de amizade, sem a mínima mácula, de uma capacidade intelectual e que eu acho que este país ensandeceu por não o ter como um grande político, porque eu não estou a dizer que ele possa ser o melhor ou o pior, mas é de certeza do melhor que há. É da mesma geração do Guterres, da minha, do teu pai, são 50 anos, é do melhor que há. É uma pessoa excepcional. E eu achei que ia pela primeira vez, abrindo uma exceção à minha, digamos, à minha costela de esquerda. Política, de esquerda, mas é que eu acho que não há uma grande diferença entre o Marcelo e o Guterres. Mas não vai votar no Durão Barroso, então? Com certeza que não. Portanto, aquilo era... E ainda bem que eu tomei aquela atitude. Porque as pessoas não acreditavam. Eu ia tomar aquela atitude, ia fazer pressão. Isto não era contra ninguém. Eu ia ter até alguma dificuldade de relacionamento, porque as minhas amizades estão noutra área e as minhas relações estão noutra área. Agora, ia cumprir um dever de amizade, mas não era um dever de amizade acéfalo. É porque, de facto, o Marcelo é do melhor que há. E não há comparação entre o Marcelo e os Durões e os que precederam. Não há comparação. Agora, provavelmente por isso é que ele agora vai passar uma travessia do deserto. Mas lá chegará a vez dele, porque ele tem de certeza absoluta que ser um grande político neste país. Muito bem. As duas últimas perguntas. A quem é que confiaria a sua saúde se tivesse um problema? A que cirurgião é que se entregava? Isto são perguntas...
Rita, não, eu às vezes tenho que pensar, não, tinha muitos cirurgiões a quem me entregaria no nosso país, não lhe vou dar nomes agora, mas os cirurgiões sabem, ainda por cima. Mas era o género de estar sem anestesia a dizer faz assim, faz assim. Não, era o género de escolher, eu escolheria, sei muito bem quem é que me operaria e se calhar algum deles vai ter que me operar. Também dependia das patologias, porque não há especialistas para tudo. Claro. Se me tivesse que tirar a minha vesícula de uma maneira clássica, escolhia um cirurgião, se tivesse que tirar a vesícula de outra maneira, laparoscopia seria outro, se tivesse que ser operado ao cólon seria outro, se fosse ao esófago seria outro. Portanto, eu sei quem é, porque isto de especialistas de tudo acabou. Eu sou o primeiro a dar esse exemplo, porque se há doentes que me vêm com determinado tipo de patologias e que eu sei que não posso tratar, sou o primeiro a dizer há quem faça melhor. Olha, ainda hoje no consultório tive esse exemplo, se o doente está a ver, sabe perfeitamente, disse, eu não faço isso tão bem como fulano ou fulano ou fulano. Portanto, o senhor deve ir a essa pessoa. Quais foram os melhores anos da sua vida? Não me diga que são os que vêm, que é o que toda a gente diz. Não digo nada. Os melhores anos da minha vida... Não, os melhores anos da minha vida foi aqueles que eu consegui viver com algum prazer de gozar os prazeres da vida. E foram quais já agora? E, portanto, foram todos aqueles em que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de gozar os pequenos prazeres da vida, de gostar do sol, de estar a conversar, de poder brincar, de poder... E tive algumas fases da minha vida em que não estive receptivo a poder gozar os pequenos prazeres da vida. Todos os outros anos em que eu pude gozar os pequenos prazeres da vida foram anos muito bons. É feliz? O conceito de felicidade. Sou feliz se conseguir voltar a gozar os pequenos prazeres da vida. Muito bem, eu espero que consiga. Eu acho que vou conseguir. Muito obrigada por ter vindo. Obrigadíssimo. Deus, até para a semana.